Bigu e mais 10, você tava lá? Tava. No jogo do Grêmio, você diz? Não. Não, teve o 5x1 no Corinthians. Ah, sim. Isso também. Tava também. Em São Paulo. Não foi desse jogo que ele jogou? Com o Carlos Alberto Torres de técnico, ele chegou e disse Bigu e mais 10. Eu tava no Jornal dos Esportes na época. De certa forma, grande manchete. Meio que acabou prejudicando o Bigu, né? Porque colocou sem querer. Na verdade, ele quis dar moral ao Bigu naquele momento, né? E acho que acabou colocando muita responsabilidade em cima do Bigu sem ele perceber. Porque essa partida foi que o Bigu jogou muito bem, ele falou isso. Só que depois teve uma partida que foi contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, em que a gente perdeu também de 4 ou 5 do Grêmio. Numa partida seguinte, foi logo em seguida, cronologicamente, não sei se foi 1 ou 2, 3 partidas depois, mas em que a gente perdeu do Grêmio, inclusive o Renato Gaúcho fez um gol passando meio por cima de mim, que ele era enorme, né? Eu acho que era Libertadores da América, se eu não me engano, nessa partida, porque depois a gente teve um outro jogo de desempate, que foi em São Paulo, tal, que antigamente na Libertadores tinha essa história. E o Bigu, nesse jogo, ele teve uma falha nesse jogo do Grêmio, que ele estava jogando de lateral direito. E eu lembro que eu falei, Bigu, para ele virar a bola. Ele foi tentar virar a bola de um lado para o outro, passou por baixo, foi interceptado e saiu um gol. E aí, a partir dali, pegaram um pouco no pé do Bigu. Mas o Carlos Alberto, na época, fez isso como uma forma de dar prestígio a ele, dar moral a ele, mas eu acho que acabou, de certa forma, a minha percepção, pelo menos. Eu nunca nem conversei com o Bigu a respeito desse detalhe, mas a minha sensação foi que ficou um peso grande demais sobre as costas do menino, né? Que o Bigu, naquela época, era um garoto. E o Capita era um técnico, assim, muito falastrão. Ele era peculiar, ele gostava, né, de ter as suas frases de efeito e tal. Tática motel, eu me lembro disso. Tu lembra dessa? Como é que era isso? Era rodízio o tempo inteiro, o time era um rodízio constante, era tática motel. E você vê, né? Nessa época já tinha a história de rotar o time, que hoje já tem algum tempo é muito criticado, tal, aquela coisa toda, mas a motivação era basicamente para também deixar o time muito fresco. E você também mantém todos os jogadores motivados, porque é muito ruim quando um jogador está treinando a semana toda e sabe que a chance dele jogar é muito pequena. E quando você cria essa rotação, essa rotatividade, você mantém todo mundo obrigatoriamente na ponta dos cascos para, na hora que tiver que jogar, tá pronto e resolver o assunto ali. Você falou do Renato Gaúcho. Quais foram os pontas que você... Cara, olha... Mais encardidos. Os mais encardidos para mim foram o Renato Gaúcho, que eu tinha até certa facilidade de jogar contra ele, porque ele era muito forte e muito veloz. Então eu não encostava muito nele. Eu esperava ele receber a bola e dar o tapa, que ele tinha muita potência, mas eu também tinha muita potência. Então, por aí, eu controlava um pouco ele. Mas o Renato Gaúcho realmente era muito difícil de marcar. Cara, e o Mauricinho também. Eu falei com ele hoje, acredita? Mauricinho do Vasco? O Mauricinho do Vasco também. Mauricinho, quero te convidar para o Fala Craque. Quando é que você está no Rio? Ele manda uma foto dentro do avião. Estou indo embora para casa. Né? Tava no Rio, o Mauricinho também tem várias histórias que está viajando também bastante. E era muito difícil, porque como ele também era da minha altura, o centro de gravidade dele é mais baixo, então a mudança de direção dele era muito rápida. E a mudança da velocidade zero e esse arranque era muito forte. Entendeu? Então era um jogador muito Era mais difícil de marcar do que o Renato? Para mim era mais difícil de marcar. Porque o Renato, se você tentasse marcar ele no corpo, um abraço. Ele botava o bracinho assim, girava em cima de você e ia embora. Então eu deixava ele meio que dominar a bola ou então tentava antecipar, mas sempre mantendo uma distância, né? Mas entre um e outro, o mais difícil para mim era o Mauricinho. Tinha o Elinho também, mas o Elinho era mais velocidade e tal. Elinho maluco. O Elinho maluco. Botafogo. E tinha um jogador também que era do interior. O Elinho então era uma velocidade incrível. O Elinho era mais velocidade. Era mais velocidade. Como o Sérgio Araújo também, que era do Atlético. Que era do Atlético também, que era uma correria incrível. Depois foi pro Flamengo, né? E tinha um que talvez, pelo fato dele ser do americano, não tinha muita assim, exposição, mas era um muito bom jogador. Era um jogador que chamava Amarildo, não sei se você lembra, que era do americano. Do americano. Cara, era muito difícil marcar aquele camarada também. Mas você Mas eu tive, pelo menos na minha percepção, a minha qualidade maior era defensiva. Entre ser um jogador defensivo e ofensivo, eu era um jogador com... Ainda fez 8 gols? Muito mais eficácia defensiva.